Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, espero que vocês estejam bem. Nós estamos voltando hoje aqui no segundo bimestre agora, né? Então, não sei se já chegaram a ver algumas das orientações novas a respeito desse segundo bimestre. E no segundo bimestre a gente vai ter algumas coisas diferenciadas aí. E uma delas é a questão de ciclos. Nós teremos 3 ciclos durante o segundo bimestre inteiro. E nós estamos hoje começando aí o primeiro ciclo. E eu queria, né, dar algumas orientações antes da gente começar de fato aqui a nossa aula para esta semana, que é o chamada primeira semana do primeiro ciclo. Então é o seguinte, pessoal, lógico, vocês já devem ter acessado ali o link, abaixaram no material de apoio este vídeo e vocês agora estão podendo ver o vídeo. Então a primeira tarefa da semana é assistir essa videoaula. Assistindo essa videoaula, você também vai ter, né, condições de compreender, acredito, um pouco melhor ali o material que a gente vai dar para vocês nessa semana. Junto com a videoaula, eu gostaria que você também baixasse a apresentação em PowerPoint que eu já coloquei ali no grupo, na matéria, no material de apoio sobre o Império Romano, para que assim você possa acompanhar melhor a sua aula. Depois de assistir essa aula, você vai fazer um breve resumo das principais informações a respeito do Império Romano. Tá? Então você vai lá e faz como se fosse um mapa mental das principais informações a respeito do Império Romano. Após isso, quero que vocês leiam as páginas 75 a 82 do livro de vocês. E depois de lida essas páginas, a última tarefa da semana será fazer os exercícios da página 84 e 85 do caderno 4, certo? Do caderno 1, capítulo 4, perdão, né? Do capítulo 4, caderno ainda número 1, certo? Então as páginas 84 e 85 você fazem as atividades que estão ali. Na quinta-feira eu quero corrigir isso com vocês e então eu postarei o gabarito das informações dessas atividades que tenho mandado para vocês aí. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês consigam compreender aqui bem essa matéria que hoje vamos começar com vocês. Certo, galera? Então vamos lá. Nós vamos falar então sobre o Império Romano. A gente já havia falado que Roma Antiga foi dividido em 3 períodos. O período chamado de monárquico, o segundo período, que é o período republicano, e o terceiro período, que é o período do Império. Nós estudamos até na aula passada, falamos um pouco da monarquia, e em segundo lugar falamos também da república. E estávamos falando do final da república, quando Roma está numa política expansionista, e especialmente com as guerras púnicas, aumenta bastante e consideravelmente seu domínio sobre a região. Né? Ele passa a dominar, por exemplo, o mar Mediterrâneo todo, tanto que chamaram de Mare Nostrum. Então aí, só que agora nós vamos começar justamente a falar um pouco dessa crise republicana e o início do Império Romano na aula de hoje. Bom, gente, então vamos lá. Então, para isso, nós temos que falar sobre os irmãos Graco. Os irmãos Graco, eles foram tribunos da plebe, e esses dois irmãos, né, o Tibério e Caio Graco, foram muito importantes para buscar melhores condições de vida às camadas mais pobres da sociedade romana. O Tibério Graco, por exemplo, ele foi eleito tribuno da plebe, e ele criou uma lei que delimitava a extensão das terras da nobreza, que não tivessem terras tão grandes, e as terras então deveriam ser agora redistribuídas, para que aí as pessoas menos favorecidas tivessem terras também. Então isso se chama de reforma agrária. A reforma agrária, né, dividindo as terras grandes, né, em terras menores, para que assim pudesse ter acesso a essas terras as pessoas com menos posse. Né. Lógico que essa atitude dele não foi uma atitude muito popular, e infelizmente ele acabou assassinado né, numa trama, especialmente onde estavam envolvidas as pessoas representantes da elite dos romanos, que seriam os patrícios. Bom, então depois dele então veio seu irmão, o Caio Graco, vai ser eleito, e ele vai retomar esse projeto do irmão dele de reforma agrária, né? E a medida dele também não foi muito popular entre as pessoas mais ricas, mas entre os pobres, certamente
essas medidas foram muito populares. Ele criou também a lei frumentária, que era uma lei que reduzia os impostos e o valor também da revenda do trigo para as pessoas com menos condições. Então as suas ideias foram extremamente populares entre as pessoas mais pobres, mas entre os mais ricos não. Foi perseguido ao ponto de que teve que fugir, e enquanto fugia, para não ser morto pelos seus opositores, pediu para que o seu servo o matasse. Então esses foram os irmãos Graco, e as reformas dos irmãos Graco foram importantes nesse período também. Na transição para o Império, nós chamamos aqui de crise da República. A crise da República, ela tem um nome, né? Ela vai ser gerenciada por, agora, cônsules que farão parte de triunviratos. Não sei se vão lembrar, mas na República os eram 2 cônsules, agora serão 3 cônsules. Por isso o nome triunvirato. 3 cônsules governariam para que assim pudesse melhorar essa organização romana. E aí nós temos então os triunviratos. Os triunviratos, nós temos o primeiro triunvirato, que foi formado por Pompeu, Crasso e por Júlio César. Eles foram nomeados então cônsules, esses 3 camaradas. O Pompeu vai ficar responsável pela parte de Roma e do Ocidente, a parte ali de Espanha atual, de Portugal atual, Então essa é a região que vai ser a responsabilidade do Pompeu. Do Crasso será a responsabilidade dele a parte oriental, Turquia, Grécia, entre outros territórios que foram conquistados pelo Império Romano. Já Júlio César, ele ficaria responsável pela parte central, a parte da Gália, onde nós temos hoje a França e também a Alemanha. Crasso ele acabou morto numa campanha militar, e Pompeu ele vai tentar um golpe então de Estado para assumir todas o poder, tanto o poder das terras que eram de Crasso, como também do Júlio César, Mas Júlio César ele estava em uma campanha muito boa, uma campanha vitoriosa que fez contra os gauleses, e ele tinha o apoio maior militar. E ele vai conseguir vir para Roma e vencer a Pompeu, se tornando então o único cônsul romano. Então Júlio César seria esse único cônsul. Júlio César, de acordo com o que muitos falam, foi um imperador bom para alguns grupos, especialmente para aqueles voltados mais para a elite, E ele assumiu o poder como um ditador e governou por 1 ano e pouco, No seu governo, ele vai conceder, por exemplo, a cidadania aos aliados romanos, ou seja, aqueles povos que foram conquistados pelos romanos, que agora eram aliados deles, e eles então vai conceder essa cidadania a estas pessoas. Vai realizar diversas mudanças, uma delas no próprio calendário, e limitar o poder dos governadores das províncias. Roma dividia as suas províncias e colocava governadores sobre elas. Alguns desses governadores estavam ganhando muito poder, então Júlio César começa a limitar o poder deles. Em virtude especialmente de uma conspiração do Senado, Júlio César vai ser morto em 44 a.C. por um grupo de senadores. Foi uma trama e eles acabaram matando a Júlio César a punhaladas. Essa aí, à direita, essa imagem em cima da minha aí, é a imagem de uma caricatura do assassinato de Júlio César, onde os senadores estavam apunhalando. E conta-se a história que um dos seus melhores amigos, que era o nome Brutus, estava ali também junto com esses senadores, o apunhalando até a morte, e ele olha para trás e verifica que está ali Brutus, e diz a célebre frase: "Até tu, Brutus, me traz". E esse ficou realmente até conhecido. Hoje em dia, algumas pessoas ainda usam essa expressão quando uma pessoa muito conhecida, muito próxima, você acaba atraindo você ou causando uma mágoa na sua vida, Até tu, Brutus, é utilizada essa expressão. E foi Júlio César quem utilizou essa expressão aí no momento da sua morte, quando foi traído pelos senadores, tá bom? Bom, depois temos o segundo triunvirato. O segundo triunvirato é formado por generais de Júlio César. Eram o Lépido, o Marco Antônio e Otávio, Marco Antônio, ele estava enlaçado amorosamente com Cleópatra, uma ex-amante de Júlio César. Lépido e Otávio também tinham os seus comandados,
Porém, Otávio ele era muito mais forte do que os outros dois, em termos de ambições políticas. O Lépido vai ser mandado para a África e Marco Antônio, em especial, para o Egito. Otávio, então, vai se organizar para tentar tirar esses dois do poder. Ele destitui primeiramente Lépido e vai enfrentar Marco Antônio, e que acaba realmente definitivamente derrotado, e depois então, né, segundo a história também, comete suicídio juntamente com sua amante Cleópatra. Num cesto é colocado ali algumas víboras, algumas cobras, e os dois colocam suas mãos e deixam ser picados por cobras, suicidando-se então antes de serem mortos por Otávio e suas tropas. Bom, acabando assim o segundo triunvirato e ficando como líder apenas Otávio, esse camaradinha que estava indo aí em cima de mim aí, esse mesmo é Otávio, que vai receber um título agora, que é Otávio Augustus, que significa divino. Otávio será então o último, né, cônsul e transformará no primeiro imperador. Esse é o fim da República e início do Império Romano sobre esse primeiro imperador chamado Otávio. Nesse próximo slide aí você vê uma divisão do Império. Tem o Alto Império e Baixo Império, né? O Alto Império é considerado o auge do Império Romano e o Baixo Império, lógico, pelo próprio nome, é o tempo de declínio e queda deste império. No Alto Império, você vai perceber diversas realizações importantes. Por exemplo, esse é o período que Roma vai ser governado por imperadores com grandes poderes. Eles vão procurar centralizar cada vez mais os seus poderes nas suas mãos, e até alguns deles vão receber títulos de divinos ou de deuses, como é o caso do próprio Otávio. É o tempo também, o Alto Império, do melhor momento, vamos dizer assim, da história de Roma. O maior brilho da civilização romana foi justamente nesse período aqui. Tá? Também outra coisa interessante aqui, o Senado vai ganhar um status bem pequeno. Vai pegar um status muito pequeno aqui, se transformando num órgão apenas de conselho dos imperadores. Tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Nesse próximo slide você vai ver a divisão, as principais informações dos dois momentos, do Alto Império e do Baixo Império. No Alto Império nós vamos falar sobre a Pax Romana daqui a pouquinho, que Otávio vai instituir. Também vai falar sobre a política do pão e circo, na época de Otávio, que outros imperadores também vão mantê-la. É um período de centralização do poder dos imperadores. O sistema de voto é o sistema censitário por renda, aí favorecendo os elitizados, as pessoas mais ricas. Foi o período de máxima extensão territorial romana. É o período também do nascimento de Cristo, justamente aqui com o próprio Otávio. E os principais imperadores, além de Otávio, você vai ter também Tibério César, Calígula, Nero, Tito e o Marcos Aurélio, que é o imperador da época lá, que é assassinado antes do filme O Gladiador. Como vocês estiveram assistindo, certamente verão ali que é Marcos Aurélio, que vai ser assassinado pelo seu próprio filho durante aquele filme, O Gladiador. É o momento também que os cristãos serão perseguidos. A Bíblia fala a respeito desse momento e os cristãos começam a ser perseguidos a partir daqui, nesse momento chamado de Alto Império. No Baixo Império, virá a crise do escravismo. Roma deixa de conquistar muitas terras e acaba entrando em uma crise, em um colapso econômico e político. Os principais imperadores desse período serão Diocleciano, Constantino e Teodósio. O império vai ser dividido, o Império Romano do Ocidente e Oriente, e depois também vai haver então uma difusão do cristianismo dentro do império, até que o império vai chegar ao fim com as invasões ou imigrações, eu prefiro falar de imigrações bárbaras, que acontecerão no fim do que nós chamamos de Baixo Império. Vamos falar então rapidinho aí sobre esses imperadores, conforme nós temos lá no nosso livro. O primeiro deles é Otávio Augusto, como eu disse para vocês, ele governou por 41 anos, é considerado um dos maiores imperadores romanos, e as principais medidas deles estão aí elencadas para vocês nesse slide. Mostram para nós, por exemplo, que ele restringiu as funções do Senado, deixando o Senado como realmente conselheiros. Ele vai criar uma nova ordem administrativa, que são as prefeituras, e aqueles que serão chamados de edis vão ganhar um poder muito grande nesse período e vão ser considerados até os precursores dos atuais vereadores, os edis, que nós estudamos anteriormente.
Ele vai melhorar, por exemplo, também a forma de cobrança de impostos, fazendo com que Roma se enriqueça rapidamente. Ele institui a guarda pretoriana, que vai ser uma guarda pessoal agora do imperador. Lembre que os pretorianos eles eram responsáveis pela justiça do império, mas a guarda pretoriana é aquela que vai atuar na defesa e proteção do imperador. Bom, continuando aí, nós temos então relacionado à economia, Otávio ele vai incentivar a produção agrícola e também vai proteger cada vez mais as rotas comerciais, tanto marítimas como terrestres, colocando legiões e embarcações que pudessem fazer essa proteção. Também vai construir diversas obras públicas, obras como, por exemplo, pontes, estradas, aquedutos, foram construídos por Otávio durante esse período aqui, gerando muitos empregos, especialmente aos plebeus. E ele vai realizar a famosa política para ganhar popularidade, que é a política do pão e circo. O que é essa política do pão e circo? Ele vai distribuindo então trigo, pão, de certa forma, para as pessoas, para a população especialmente pobre, e providenciar espetáculos públicos, teatros e até os mais comuns, que eram os mais conhecidos, que foram os espetáculos de gladiadores. Para que isso? Para que a população esquecesse dos seus problemas verdadeiros e outros problemas que teriam. Falta de saneamento, falta de cuidado com a saúde, entre outras coisas. Então você dá um entretenimento para as pessoas e assim as pessoas ficam contentes porque tem comida e diversão. Por isso que chama de política do pão e circo. Providencia comida e diversão para o pessoal, então eles vão ficar quietinhos. Nesse próximo slide você verá aí a representação do filme, lá o Gladiador, que mostra um pouco dessa política do pão e circo. O pai dele, Marcos Aurélio, no filme, ele resolveu acabar com tudo isso. Mas o filho, Cômodos, ele tenta retomar essa ideia para poder realmente, mais uma vez, desfocar os olhos da população dos verdadeiros problemas que a população estava passando. E ele institui novamente os espetáculos de gladiadores na cidade de Roma. Então o pão e circo aí, você vê aí um pouco dessas imagens. Nós temos ali o Maximus ali, bem do meu ladinho aqui, você consegue ver ali o Maximus falando sobre, no momento do filme lá onde vocês não se divertiram, está perguntando às pessoas ali, aí está o Maximus. E você percebe que os gladiadores realmente foram até ganhar um status grande nesse momentos aí da política de pão e circo. E quem vai ganhar também com isso será certamente as pessoas mais ricas, que são a nobreza, que vai acumular poder e passa a controlar o Senado nesse momento. Outra política de Otávio foi a Pax Romana. O que foi essa Pax Romana? É uma paz, mas é uma paz, é um período de relativa paz que aconteceu em Roma. Começa com Otávio e vai até mais lá para frente, lá para o final do ano 100 aproximadamente, esse período chamado de Pax Romana aí, que vai ser implementada através da força, uma paz implementada através da força. Ela se inicia, como eu disse para vocês, com Augusto e vai embora até muito à frente aí, até mais ou menos Marcos Aurélio. É interessante que nesse momento o que acontece? Eles forçavam as pessoas a terem paz, e isso era através de ameaças pesadas. Aconteceu, por exemplo, com o próprio caso dos judeus. Em 70 depois de Cristo houve uma revolta em Jerusalém, liderada pelos Zelotes, que era um grupo religioso. E diz o historiador Joséfo, que é um historiador judaico, que narra que na sua História dos Hebreus, que algumas ruas de Jerusalém ficaram com sangue até as canelas, de tal forma que Roma reprimiu essa revolta dos Zelotes ali. Então eles queriam manter a paz, mas através de uma forte espada. Então essa era a visão da época. Foi por isso que Jesus disse lá na Bíblia, em João 16:33, que ele deixa a paz. Ele não deixa como o mundo dá. O mundo da época, que era o mundo de Augusto, de Otávio Augusto, implementava uma paz forçada. Jesus nos dá uma paz que não é forçada em nossos corações. É isso que ele fala lá. Bom, a Pax Romana, então, é isso que nós acabamos de ver. Vamos continuar então. Vamos lá, em frente. Depois disso, então, da morte de Otávio, diversas dinastias vão se revezar no poder. Aí você tem todas elas. E eu vou passar rapidinho por isso aí, porque não tem como eu ficar
né, limitando, passando cada ideia pequena desses imperadores que vieram em seguida aí. As dinastias são as seguintes: a Júlio-Claudiana, a Flaviana, os Antoninos e Severos. Você verá então à frente aí todos esses imperadores dessas dinastias que a gente vai estudar aqui. A dinastia Júlio-Claudiana terá Calígula, Cláudio e Nero. Calígula, por muito tempo, passou praticamente quase todo o seu reinado maluco. Alguns dizem que era louco. Não sei se era tão louco. Ele louco porque alguns falam ele colocou o seu cavalo, Incitatus, como seu conselheiro. Nomeou, né, como conselheiro. Eu não sei se ele estava fazendo assim uma crítica ao Senado, também dizendo que o seu cavalo dava conselhos tão bons como o Senado. Não sabemos. Mas o que se sabe é que Calígula realmente não exerceu o governo por muito tempo e não foi muito conhecido porque realmente as suas ideias eram bastante controversas. Cláudio foi sim um imperador que dizem fez grandes realizações. É o período, por exemplo, lá na nossa Bíblia, por exemplo, que a gente conhece ali das viagens do apóstolo Paulo e de Pedro por vários lugares do Império Romano. Esse é o período de Cláudio. De Nero, é muito conhecido também por atear fogo em Roma e culpar os cristãos. Segundo a superstição, o Império passava por diversos problemas catastróficos, de tempestades, terremotos, entre outras coisas, e Nero diz que a culpa de tudo isso era dessa superstição chamada cristianismo. Então ele vai perseguir os cristãos e dizem o que aconteceu foi que ele ateou fogo em Roma e culpou os cristãos. Então essa é a dinastia Júlio-Claudiana, que foi formada mais por conflitos internos. Os imperadores não ficaram muito tempo ali no poder, o que ficou mais estável foi Cláudio, mas o que mais essa dinastia ela ficou conhecida pelos conflitos internos entre o Senado e os imperadores. Bom, a dinastia dos Flávios é um período aqui de maior esplendor e grandiosidade de toda a história romana, que é o período aqui da dinastia dos Flávios. Entre os imperadores, nós temos Vespasiano, Tito e Domiciano. Talvez o mais conhecido foi Vespasiano, né? Os imperadores nessa época eles tiveram bastante apoio do Senado, do exército, perdão, e acabam submetendo daí o Senado às suas ordens. Temos a próxima dinastia, que é a dinastia dos Antoninos, por causa do último deles, que será Antonino Pio. Nós temos aí entre os imperadores o Nerva, Adriano, Marcos Aurélio, que a gente já mencionou várias vezes para vocês, e Antonino Pio. Esse é o período que o Império Romano atingiu seu ápice. As maiores conquistas vieram justamente nesse período aí da dinastia dos Antoninos. Tá? A prosperidade econômica foi grande também por causa da aquisição de terras e escravos para Roma. O comércio vai se desenvolver grandemente nesse período, com certeza, certo? Então, esse daí são um pouco da dinastia dos Antoninos. E por último, a dinastia dos Severos, que temos ali, por causa do próprio nome de um dos imperadores, que é o Séptimo Severo. Temos, além dele, o Caracalla e o Heliogábalo, né? São esses três principais imperadores. É o período que vai começar a crise do Império, e especialmente através de um êxodo urbano. As pessoas vão começar a sair das cidades e ir para os campos, e a instabilidade foi muito grande neste período da dinastia dos assim chamados de Severos. Bom, muito bem. Continuando aqui, nós vamos falar agora sobre a crise do Império. Né? O Império vai se tornar em crise, eu acabei de mencionar para vocês. Há um processo de ruralização, as pessoas saem dos centros urbanos e começam a ir para os campos, e uma das principais razões disso é a crise do escravismo. Roma deixa de conquistar outras terras e passa a ter menos escravos, e assim menos mão de obra, e essa mão de obra acaba afetando, essa falta de mão de obra acaba afetando a produção comercial, que não é tão grande, e Roma acaba sofrendo economicamente muito nessa época, né? Além disso, também diminui, além da produção econômica não ser a mesma, por falta de mão de obra, também vai diminuindo cada vez mais a arrecadação de impostos. E isso, a máquina estatal romana era muito grande. Então isso vai tendo realmente, a crise vai ser forte nesse momento, certo? É o período também de maior expansão do cristianismo, é o período onde vem aqui o chamada crise no Império.
Para tentar resolver isso, se Diocleciano estabelece o que nós chamamos de tetrarquia. A tetrarquia, ele vai dividir o governo em 4 partes, juntamente ele e mais 3 dos seus amigos governavam de determinadas áreas. O Diocleciano, ele vai tentar reduzir de todas as formas ali os impactos econômicos que estavam sofrendo, vai tentar criar os chamados de preços máximos para os produtos comercializados, e assim tentar evitar problemas relacionados à questão econômica, especialmente de inflação. Hoje nós chamaremos de inflação, né? Para melhor defesa das fronteiras, ele vai dividir esse império na tetrarquia. Aí vai colocar Maximiano como responsável por uma parte, Galério com outra e Constâncio com outra, cada um responsável por partes do império. Não deu muito certo a ideia dele. Diocleciano e Maximiano acabam abdicando em 305 devido a lutas com Constâncio. Maximiano entrou em lutas constantes contra Constâncio, né, e posteriormente contra o seu filho Constantino, e Galério não tinha a força política para poder realmente realizar as mudanças necessárias. É uma época muito difícil para Roma, e isso vai acabar somente com o governo de Constantino, que é o próximo aqui, que vai conseguir reunificar o império sob a liderança dele, não mais sob a liderança de mais 4 pessoas, mas sim dele apenas. E Constantino, em 312, supostamente, alguns dizem, se converte ao cristianismo, e em 313 ele assina o Edito de Milão, aonde vai reconhecer a religião cristã como uma religião lícita agora dentro do Império Romano, e vai se transformar numa religião oficial um pouco mais à frente. Tá? Foi no período de Constantino que, para poder melhor governar, ele cria uma segunda capital. Ele vai ficar nessa segunda capital, que é a capital, né, chamada hoje, atualmente, Istambul, mas naquela época Constantinopla, vai ser dado esse nome em homenagem a Constantino, e capital do Império Romano do Oriente. E a capital do Império Romano do Ocidente continua sendo Roma. Essa foi a tentativa dele para melhor administrar esse grande império. Porém, a gente sabe que, infelizmente, isso vai gerando outros problemas até que se culmina com a divisão do império mesmo mais à frente entre os dois, desses dois lados. Teodósio, que é o próximo imperador, em 395, ele vai confirmar essa divisão de Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O grande maior problema realmente aqui, que vai gerar aqui a final do Império Romano, serão as invasões ou migrações bárbaras. Em 378, os visigodos eles investiram contra o Império Romano e vencem os romanos na Batalha de Adrianópolis, findando aqui, de acordo com a história positivista, o que nós chamamos de história antiga, começando o período da história medieval. Bom, então esse é o que eu queria falar com vocês a respeito do Império Romano. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não, a gente está aí também para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Um grande abraço, espero vocês nas próximas semanas aí.